Hoje fosse o dia em que tudo muda na sua vida, sem você nem perceber, e se cada dificuldade que você enfrentou até aqui não fosse um castigo, mas uma preparação silenciosa para algo muito maior que está chegando, pare por um instante e pense: quantas vezes você já sentiu que existe algo dentro de você que ainda não despertou completamente? Algo que te chama, te incomoda, te faz sentir que você nasceu para mais. Talvez você não esteja aqui por acaso. Estas palavras estejam chegando até você no momento exato em que sua mente precisa acordar. Porque Napoleon Hill já dizia que tudo começa dentro da mente, antes de se tornar realidade fora dela. E se hoje você pudesse reescrever sua forma de pensar, você estaria disposto? Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer parte desta jornada. Se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que despertam sua mente e fortalecem o seu espírito. Like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo: eu estou despertando. Se você sente que algo dentro de você está mudando agora. Porque talvez este não seja apenas mais um vídeo. Talvez seja o começo da sua transformação. Parou para observar que tudo o que você vive hoje não começou no mundo externo, mas dentro da sua mente? Antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer passo ser dado, antes de qualquer vitória ou derrota, tudo já existia como pensamento. A mente é o verdadeiro palco onde o destino é ensaiado em silêncio. Surge a pergunta que poucos têm coragem de encarar. E se você nunca estivesse esperando o momento certo, mas apenas ignorando o poder que já possui? E se o universo nunca tivesse negado os seus sonhos, mas fosse você quem ainda não aprendeu a acreditar no sim que já está disponível? Napoleon Hill ensinava que o invisível governa o visível. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Uma verdade ainda mais profunda. Aquilo que você sustenta em pensamento repetido torna-se destino inevitável. Pare por um instante e reflita: você está vivendo de forma consciente ou apenas repetindo crenças que nunca escolheu? Você é o criador da sua realidade ou apenas um espectador dela? E se hoje fosse o ponto de virada? O momento exato em que você decide não mais viver no automático, mas despertar a força que sempre esteve aí? Olhe para dentro e repita com verdade, não apenas com palavras, mas com intenção: eu sou capaz de criar a vida que desejo. O universo responde à minha fé. Dentro de mim é pequeno demais para ser transformado em grandeza. Porque o despertar não acontece quando o mundo muda. Acontece quando você muda a forma como enxerga o mundo. E agora que a mente foi tocada, o próximo passo já não pode ser ignorado. Depois do despertar da mente invisível, algo inevitável acontece. Você começa a enxergar aquilo que antes ignorava. E é nesse exato momento que surge o maior inimigo do ser humano. Não fora de você, mas dentro de você. Crenças que você aceitou sem questionar. Napoleon Hill ensinava que o maior cárcere não tem paredes físicas, mas mentais. A pergunta que precisa ecoar dentro de você agora é: quem foi que te convenceu de que você não era capaz? Foi a vida? Ou foi o que você repetiu para si mesmo por anos? E se todas as limitações que você acredita hoje fossem apenas histórias mal contadas pela sua própria mente? Você já percebeu como uma única ideia pode governar toda uma vida? Um pensamento repetido se transforma em convicção. E uma convicção se transforma em destino. Você começa a viver no automático. Isso não é para mim. Eu não tenho sorte. Eu sempre falho. Mas deixe-me perguntar algo que rompe esse ciclo. E se nada disso for verdade absoluta e apenas programação mental? Napoleon Hill dizia que o pensamento dominante molda a realidade.
isso for verdade, então o que você tem alimentado diariamente dentro da sua mente? Quando você se olha no espelho, você vê potencial ou limitação? Quando você caminha sozinho, você ouve coragem ou medo sussurrando dúvidas? A verdade é dura, mas libertadora. Você não está preso ao mundo. Está preso às ideias que aceitou sobre si mesmo. Mas aqui está o ponto de virada desta jornada. Se a mente foi capaz de criar limitações, ela também pode destruí-las. Respire fundo e repita com intenção profunda: eu não sou minhas limitações. Eu posso reprogramar minha mente. Eu escolho acreditar na minha grandeza. Nada dentro de mim é permanente. Tudo pode ser transformado. Depois que você começa a enxergar suas crenças limitantes, algo ainda mais profundo acontece dentro de você. Um confronto silencioso. De um lado está o eu antigo, aquele que aceita, se conforma e repete padrões. Do outro está o eu desperto, aquele que começa a suspeitar que existe algo maior esperando para ser vivido. E entre esses dois mundos existe um único ponto de ruptura: a decisão. Napoleon Hill dizia que o destino não é uma questão de sorte, mas de escolha repetida. Surge a pergunta mais perigosa que você pode fazer a si mesmo: até quando você vai adiar a vida que sabe que deveria estar vivendo? Porque o sofrimento humano muitas vezes não vem da falta de oportunidades, mas da falta de decisão. Às vezes você já sentiu dentro de si aquele impulso de mudança, mas recuou. Quantas ideias morreram não por falta de capacidade, mas por falta de ação? E se o verdadeiro inimigo não for o mundo, mas a indecisão que te paralisa? Imagine por um instante duas versões de você. Uma continua esperando o momento perfeito. A outra decide agir mesmo sem garantias. Qual delas você está alimentando todos os dias? Napoleon Hill ensinava que a decisão firme elimina o medo. Revela uma verdade brutal. Enquanto você hesita, a vida não espera. O tempo continua passando. Os dias continuam mudando você, mesmo quando você não muda nada. E então, um dia, você olha para trás e percebe que não foi derrotado pelo mundo, mas pela falta de ação consistente. Mas hoje não é esse dia. Hoje é o dia em que algo muda silenciosamente dentro de você. E aqui está o ponto mais importante desta jornada. Decidir não é sentir certeza. Decidir é agir, apesar da incerteza. Eu te pergunto com toda intensidade: e se você não precisar de mais tempo, mas apenas de coragem? E se tudo o que você chama de espera for apenas medo disfarçado? Olhe para dentro de si, como se estivesse olhando para o seu futuro e diga: eu não adio mais minha vida. Eu escolho agir mesmo sem garantias. Minha decisão muda meu destino. Eu sou maior do que minhas dúvidas. Napoleon Hill acreditava que a mente que decide com firmeza abre caminhos invisíveis. Exatamente isso que começa a acontecer quando você para de negociar com seus sonhos, porque a verdade é simples e implacável. Você não precisa ver o caminho inteiro, você só precisa dar o próximo passo. E esse passo, quando dado com decisão, muda tudo. Agora o jogo não é mais sobre pensar, é sobre se tornar. Depois que a decisão é tomada, algo silencioso, mas extremamente poderoso, começa a acontecer dentro de você. A mente deixa de ser apenas um espaço de pensamentos aleatórios e passa a se tornar um campo de atração. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como um ímã vivo. Ela não apenas pensa, ela atrai aquilo que mais sustenta em emoção e repetição. Surge uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. O que você tem atraído todos os dias, sem perceber? Porque não é apenas o que você deseja que determina o seu destino,
É o que você acredita profundamente, mesmo quando ninguém está olhando. Cada pensamento seu fosse uma ordem silenciosa enviada ao universo. E se cada dúvida, cada medo, cada insegurança estivesse construindo exatamente a realidade que você diz não querer viver? Pense nisso com honestidade. Quando você acorda, o que domina sua mente primeiro? Esperança ou preocupação? Confiança ou medo? Expansão ou limitação? Napoleon Hill dizia que o pensamento dominante atrai sua equivalência física. Significa que o que você repete internamente inevitavelmente começa a se manifestar externamente. Mas então surge o verdadeiro desafio. Você não pode enganar o universo com palavras, porque o universo responde à vibração da sua crença interna, não ao discurso externo. E é por isso que muitas pessoas dizem, eu quero vencer, mas vivem como se já tivessem perdido. Eu te pergunto com intensidade, você está vivendo como alguém que acredita no próprio futuro, ou como alguém que duvida dele todos os dias? E se a vida que você chama de destino for apenas o reflexo exato da sua mentalidade atual? Isso muda tudo, porque se foi a sua mente que criou sua realidade atual, então é também a sua mente que pode recriá-la completamente. Mas para isso, você precisa entrar em um novo nível de consciência. Nível onde você não pensa apenas, você sente como se já fosse real. Olhe para o espelho por um momento em sua imaginação. Veja a versão de você que já venceu, que já conquistou, que já ultrapassou todas as limitações que hoje parecem grandes demais. E agora pergunte, o que essa versão de mim pensaria hoje? Como ela reagiria diante dos meus desafios? Ela desistiria ou continuaria? Napoleon Hill dizia que a imaginação é a oficina da alma. Fala que o destino começa a ser moldado antes de se tornar realidade. Agora entenda algo profundamente transformador. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você se torna mentalmente. E isso significa que cada pensamento repetido está construindo uma identidade invisível dentro de você. Hoje é o momento de escolha consciente. Continuar alimentando a versão limitada, ou começar a alimentar a versão poderosa. Respire fundo e declare com intensidade: minha mente é um ímã de prosperidade. Eu atraio aquilo que acredito com convicção. Eu penso como alguém que já venceu. Nada fora de mim é mais forte do que minha mentalidade. E perceba, quando sua mente muda, sua energia muda. Quando sua energia muda, suas escolhas mudam. As escolhas mudam, seu destino começa a se reorganizar. E agora você já não é mais o mesmo de antes. Porque o que parecia apenas pensamento, agora está se tornando direção. Depois que você começa a entender o poder da mente e da atração, surge uma verdade que poucos estão preparados para aceitar. Todo sonho tem um preço. Napoleon Hill ensinava que nada de valor real é conquistado sem esforço disciplinado, sacrifício consciente e persistência inabalável. Essa é a pergunta que separa os sonhadores dos realizadores. Você quer o resultado ou está disposto a pagar o preço dele? Porque todo mundo deseja a vitória, mas poucos aceitam o caminho que leva até ela. E o caminho nunca é confortável. Ele te obriga a enfrentar o silêncio quando ninguém te apoia. Te obriga a continuar quando ninguém acredita. Te obriga a caminhar sozinho quando o mundo duvida de você. Exatamente nesse ponto que a maioria desiste, não porque não consegue, mas porque não aguenta o processo. E se eu te dissesse que o sofrimento que você sente hoje não é um sinal de derrota, mas um sinal de que você está sendo moldado para algo maior? Napoleon Hill dizia que os grandes vencedores foram forjados na adversidade, não no conforto. E então surge outra pergunta profunda. Será que você está fugindo do esforço ou fugindo da sua própria grandeza? Porque crescer dói, mudar incomoda,
desistir exige força emocional que poucos desenvolvem, mas ao mesmo tempo é exatamente isso que separa uma vida comum de uma vida extraordinária. Imagine por um instante a versão de você que já venceu olhando para o seu presente agora. O que ela diria? Talvez ela dissesse: continue, você está mais perto do que imagina. Não pare agora, você está atravessando a parte que ninguém vê. Cada noite de esforço está construindo o seu amanhã. Aqui está a verdade mais dura deste capítulo. O universo não entrega recompensas sem transformação interna. E essa transformação exige que você abandone versões antigas de si mesmo, abandonar desculpas, abandonar procrastinação, abandonar o conforto emocional que te mantém pequeno. E então surge o momento decisivo. Ou você paga o preço da disciplina agora, ou paga o preço do arrependimento depois. E isso não é poesia, é realidade. Respire fundo e declare com força: eu aceito o preço da minha grandeza. Eu escolho a disciplina acima do conforto. Eu sou forte o suficiente para continuar. Nada dentro de mim vai desistir do meu futuro. Napoleon Hill dizia que a persistência é o caminho silencioso da riqueza, e isso significa que quem continua quando todos param, inevitavelmente vence. E agora você começa a entender: não é sobre velocidade, é sobre continuidade. Ao compreender o preço da grandeza, você entra em um território ainda mais profundo, onde a lógica já não é suficiente para sustentar a sua caminhada. É aqui que nasce a verdadeira força dos vencedores, a fé inabalável. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado mental que pode ser induzido, cultivado e transformado em crença absoluta. E quando isso acontece, o invisível começa a trabalhar a seu favor. Deixe-me te fazer uma pergunta que corta qualquer ilusão. O que você faz quando nada dá certo, mas você ainda precisa continuar? Quando os resultados não aparecem, quando o silêncio parece resposta, quando tudo ao redor parece dizer pare, você continua ou desiste? Porque é exatamente nesse ponto que a fé revela quem você realmente é. E aqui está uma verdade que poucos compreendem. A fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar apesar dela. O momento mais difícil da sua vida não for um sinal de fim, mas um teste de resistência espiritual. Napoleon Hill ensinava que toda conquista começa com um desejo queimando dentro da mente, sustentado por fé suficiente para não morrer diante das dificuldades. E então surge outra pergunta inevitável: você está vivendo com fé ou apenas esperando provas para acreditar? Porque quem precisa ver para acreditar nunca cria nada grandioso. Acredita antes de ver, começa a moldar o invisível. Imagine isso por um instante. Você caminhando sozinho, no silêncio da madrugada, sem aplausos, sem reconhecimento, sem garantias. Apenas você e a sua fé. E mesmo assim, algo dentro de você diz: continue, você vai conseguir. Isso não é loucura. Isso é o início da criação de um destino. Pense, quantas vezes você já esteve prestes a desistir, mas algo inexplicável te manteve de pé? Napoleon Hill chamaria isso de força interior alinhada com propósito. E aqui está o ponto mais profundo deste capítulo. A fé não muda o mundo externo imediatamente, mas muda você internamente, até que o mundo externo não tenha escolha, a não ser se ajustar. E isso transforma tudo, porque quando você muda por dentro, você se torna impossível de ser parado por fora. Feche os olhos por um instante e imagine a versão mais forte de você, aquela que já venceu todas as batalhas que hoje parecem difíceis. O que ela sente? Ela sente medo, mas continua. Ela sente dor, mas avança. Ela sente dúvida, mas não recua. E agora ela te olha e diz: eu não cheguei aqui desistindo, continue. E agora você entende. A fé não é emoção,
é decisão diária, e por isso declare com intensidade: minha fé é maior do que qualquer obstáculo. Continuo mesmo sem ver resultados imediatos. O invisível trabalha a meu favor. Eu nasci para vencer e nada pode me parar. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente pode acreditar com fé suficiente, ela pode realizar. E isso significa que o impossível é apenas uma fase temporária da mente em evolução. E agora você já não é o mesmo, porque quem aprende a sustentar a fé, aprende a sustentar o destino. Que a fé começa a se firmar dentro de você, algo estranho e poderoso acontece. Você começa a sentir que não é mais a mesma pessoa de antes. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua percepção de si mesmo começou a mudar. E é nesse ponto da jornada que surge uma das experiências mais profundas da mente humana: o encontro com o seu futuro eu. Napoleon Hill ensinava que a imaginação é a oficina onde o destino é moldado antes de se tornar realidade física. Eu te pergunto algo que pode mexer com tudo dentro de você. Se você pudesse olhar para a versão de si mesmo que já venceu, o que ela diria para você hoje? Ela te criticaria ou te encorajaria? Ela diria para parar ou para continuar mesmo quando ninguém acredita? Porque existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você já existe no futuro que deseja. Só ainda não alcançou essa consciência. Seu futuro eu já estivesse te observando neste exato momento. O que ele sentiria ao te ver desistindo? O que ele sentiria ao te ver duvidando? O que ele sentiria ao te ver adiando aquilo que ele já conquistou? Agora, feche os olhos por um instante e imagine você caminhando sozinho novamente. Mas dessa vez algo é diferente. À sua frente surge uma versão mais forte de você, mais confiante, mais disciplinada, mais abundante, mais consciente. A versão não fala com pressa, ela fala com certeza. E ela diz: eu sou você, no dia em que você decidiu não desistir. E nesse momento, algo dentro de você se quebra e algo novo nasce, porque você percebe que o futuro não está distante. Ele está sendo construído agora, dentro das suas escolhas atuais. Tá a pergunta que muda tudo. Você está agindo como a pessoa que quer se tornar, ou como a pessoa que já não quer ser? Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que ele pensa de forma dominante ao longo do tempo. E isso significa que cada pensamento seu hoje está desenhando o rosto do seu amanhã. Cada decisão, cada hábito, cada desistência, cada persistência, tudo está moldando essa versão futura. Surge um choque de consciência. Você não está esperando o futuro chegar. Você está criando ele agora, em silêncio. E esse futuro te observa todos os dias. Ele vê quando você levanta com coragem e vê quando você se entrega à dúvida. Ele vê quando você continua mesmo cansado e vê quando você para no meio do caminho. E ainda assim, ele não te abandona. Ele te espera. Agora respire fundo e diga com intenção verdadeira: eu estou me tornando o meu futuro mais forte. Ajo como a pessoa que eu quero ser. Meu futuro depende das minhas escolhas de hoje. Eu não traio o meu potencial. E perceba algo profundo. O futuro não é uma linha distante. É um reflexo ampliado das suas ações atuais. E agora você já não pode mais ignorar isso, porque uma vez que você enxerga o seu futuro, você não consegue mais viver como antes. Depois de encarar o seu futuro eu, algo dentro de você já não consegue mais voltar ao que era antes. Começa a perceber que motivação não é suficiente, que fé sem ação se torna apenas desejo, e que visão sem disciplina se perde no tempo. É aqui que nasce uma das leis mais silenciosas do sucesso: a disciplina invisível.
Napoleon Hill ensinava que os grandes vencedores não são aqueles que se sentem motivados, mas aqueles que agem mesmo quando não sentem nada. Surge a pergunta que separa multidões. Você faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo? Porque é fácil agir quando há aplausos. É fácil acreditar quando tudo está dando certo. É fácil continuar quando existe resultado imediato. Mas o verdadeiro teste começa no silêncio. Naqueles dias em que ninguém te incentiva. Naqueles momentos em que o cansaço pesa mais do que o sonho. Naqueles instantes em que desistir parece mais confortável do que continuar. Exatamente aí que os escolhidos se revelam. Napoleon Hill dizia que a disciplina é o elo entre o pensamento e a riqueza. E isso significa que nenhum pensamento grandioso sobrevive sem ação constante. Agora pense com profundidade. Quantas vezes você já começou algo cheio de energia e parou quando a empolgação desapareceu? E se o problema não for falta de talento, mas falta de consistência? Porque talento abre portas, mas disciplina constrói impérios. Há uma verdade que poucos aceitam. O mundo não recompensa intenção. O mundo recompensa execução repetida. E isso muda tudo. Imagine agora a versão de você que já venceu. Não porque teve sorte, mas porque foi disciplinado quando ninguém mais foi. Ela acordou nos dias difíceis. Ela trabalhou mesmo sem vontade. Ela continuou mesmo sem resultados visíveis. E por isso, ela venceu. E agora ela te olha e diz: eu não sou melhor do que você, eu só não parei. A frase ecoa profundamente porque destrói qualquer desculpa. Agora eu te pergunto, você está disposto a ser constante quando ninguém estiver assistindo? Você está disposto a repetir o esforço até que ele se torne natural? Porque disciplina não é emoção, é repetição consciente. Napoleon Hill dizia que hábitos formados corretamente se tornam forças invisíveis que constroem ou destroem destinos. E isso significa que cada pequena escolha diária está te moldando. Cada sim para a preguiça. Amanhã eu faço. Cada hoje não dá. Tudo isso está criando um padrão, mas também é verdade o contrário. Cada dia de esforço, cada passo dado mesmo cansado, cada decisão de continuar, está construindo uma nova identidade. E aqui está o ponto central deste capítulo. Disciplina não é punição, é libertação. Porque ela te tira da escravidão das emoções instáveis e te coloca no controle do seu destino. Agora respire fundo e declare com força: eu sou disciplinado mesmo quando ninguém me vê. Consistência constrói meu futuro. Eu ajo independentemente da motivação. Eu sou maior do que meus impulsos momentâneos. E perceba, a disciplina não muda apenas o que você faz. Ela muda quem você se torna. Depois que a disciplina começa a se firmar, uma fase estranha e desconfortável surge na sua jornada: o silêncio. Não aquele silêncio comum, mas o silêncio da transformação invisível. O silêncio onde ninguém percebe o que você está construindo. Silêncio onde o mundo não te aplaude, porque ainda não há resultados visíveis. E é exatamente nesse estágio que muitos desistem. Porque o ser humano foi condicionado a acreditar que progresso precisa ser visto imediatamente. Mas Napoleon Hill ensinava algo mais profundo. As maiores vitórias são construídas primeiro no invisível, antes de aparecerem no mundo físico. Surge a pergunta que testa sua mente e seu espírito: você consegue continuar mesmo quando nada parece estar acontecendo? Porque é aqui que a mente começa a duvidar. É aqui que o ego começa a questionar. É aqui que o medo tenta convencer você de que está tudo parado. Mas deixa eu te revelar uma verdade que poucos compreendem. Nada está parado. Tudo está sendo construído em silêncio. Como uma semente não mostra imediatamente a árvore, o seu esforço também não mostra imediatamente o resultado. Mas isso não significa ausência de progresso, significa processo invisível.
E agora eu te pergunto com intensidade: você está disposto a confiar no que ainda não pode ver? Napoleon Hill dizia que a persistência no invisível é o que separa o comum do extraordinário. E isso significa que enquanto o mundo não vê nada, você deve continuar agindo como se tudo já estivesse acontecendo. Imagine isso: você continua trabalhando quando ninguém acredita. Você continua estudando quando ninguém apoia. Você continua sonhando quando todos duvidam. E mesmo assim, você não para. Porque dentro de você existe uma certeza que não depende de provas externas. E é exatamente nesse ponto que o silêncio começa a se transformar em poder. Porque o silêncio não é a ausência de resultados. É apenas o período de gestação da sua vitória. E então, um dia, sem aviso, tudo começa a aparecer. Oportunidades surgem, as portas se abrem, as pessoas começam a notar, mas elas não viram o processo, só veem o resultado. E isso é o que diferencia os fortes dos comuns. Os comuns desistem no silêncio. Os fortes continuam até o som da vitória. Agora feche os olhos e imagine, você olhando para trás, vendo todos os momentos em que quase desistiu. E percebendo que foi exatamente por continuar no silêncio que você venceu. E então você entende. O silêncio não era abandono, era preparação. Declare com firmeza: eu confio no meu processo invisível. Mesmo no silêncio, eu estou avançando. Minha vitória está sendo construída agora. Eu não desisto antes do resultado aparecer. E perceba profundamente: o silêncio não é o fim da jornada, é o começo da manifestação. Depois de atravessar o silêncio, a disciplina, a fé e o confronto com o seu próprio futuro, algo inevitável acontece. A realidade começa a mudar. De forma barulhenta, mas de forma precisa, quase misteriosa, como se tudo ao seu redor estivesse finalmente respondendo ao que já foi transformado dentro de você. Napoleon Hill ensinava que quando a mente atinge um estado de certeza absoluta, o universo não resiste à sua vibração. Surge a pergunta final desta jornada: e se o universo nunca tivesse dito não, e você apenas estivesse aprendendo a enxergar o sim? Porque agora você entende algo que poucos realmente compreendem. Você não estava esperando o universo mudar. O universo estava esperando você mudar primeiro. E quando isso acontece, tudo começa a se reorganizar. As oportunidades aparecem no momento certo. As pessoas certas cruzam o seu caminho. As ideias certas surgem sem esforço. O mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais alinhado. E aqui está a verdade mais profunda de todas. O sim do universo não é um evento externo, é um reflexo interno. Agora pense em tudo o que você percorreu até aqui. Você começou despertando a mente invisível, enfrentou crenças que te limitavam, tomou decisões difíceis, aprendeu a atrair com a mente, pagou o preço da grandeza, sustentou a fé no impossível, encarou o seu futuro eu, desenvolveu disciplina. Desceu no silêncio, e agora você chegou ao ponto de virada, o ponto onde você já não é mais a mesma pessoa. E aqui vem a pergunta mais poderosa de todas: se você já se tornou alguém diferente por dentro, por que sua vida não mudaria por fora? Napoleon Hill diria que quando o pensamento se torna firme, emocional e constante, ele se transforma em realidade inevitável. E isso significa que você não está mais tentando vencer. Você já está no processo de vencer. Feche os olhos por um instante e visualize. Você olhando para a sua vida atual e percebendo o quanto já evoluiu. O medo já não te domina como antes. A dúvida já não te controla como antes. A procrastinação já não tem o mesmo poder, porque algo dentro de você mudou definitivamente. E então você ouve uma voz interna, firme, calma e poderosa. Você conseguiu.
porque não desistiu de si mesmo. Agora respire fundo e declare como um vencedor. O universo me disse sim. Sou a prova viva da minha transformação. Eu criei minha realidade com minha mente e ação. Nada dentro de mim é mais forte do que minha determinação. E entenda isso de uma vez por todas. O universo não escolhe favoritos. Ele responde à consciência que você sustenta todos os dias. E agora você chegou ao fim desta jornada. Mas, na verdade, este não é um fim. É o início da sua nova mentalidade. Porque depois de enxergar tudo isso, você nunca mais volta a ser o mesmo. Que você chegou até aqui, talvez você já não seja mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Porque quando uma mente desperta, ela nunca mais consegue voltar a dormir da mesma forma. Se essas palavras tocaram o seu coração, se em algum momento você sentiu algo dentro de você despertar, então isso não foi por acaso. Foi um chamado para a sua transformação. Lembre-se, o universo não escolhe pessoas especiais. Ele responde às pessoas que decidem acreditar em si mesmas. Hoje esse vídeo te lembrou do seu poder, então não ignore esse sinal. Se inscreva no canal, porque aqui você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua mente e o seu espírito. Deixa o like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam despertar. E comenta aqui embaixo: eu escolho vencer, para afirmar esse compromisso com você mesmo. Porque quando você declara em voz alta, o universo escuta. E nunca esqueça, você não está atrasado, você está em construção. Está perdido, você está sendo preparado e você não está sozinho. Você está despertando. A sua vitória começa no momento em que você acredita que ela é possível. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue acreditando como se o universo já tivesse dito sim.